bem? Meu nome é Jadson, tá? E hoje nós vamos falar sobre soma e subtração de frações com denominadores iguais, tá? Então vamos lá. Efetue as operações com frações abaixo. 5 quartos mais 2 quartos. Então, a gente já sabe de fração que esse número que fica em cima, ele é o numerador. E esse outro aqui é o denominador. Então, da fração 5 quartos, o 5 é numerador e o 4 é o denominador. Da fração 2 quartos, o 2 é o numerador e o 4 é denominador. Observe que essas duas frações têm o mesmo denominador. Então, para resolver a soma ou subtrações de frações com o mesmo denominador, você repete o denominador e resolve os de cima. Então, no caso aqui, vai ser 5 mais 2, que dá quanto? 7 quartos. 7 quartos, observe que o numerador é maior do que o denominador. O numerador é 7 e o 4 é denominador. Então, isso aqui se trata de uma fração imprópria, tá? Uma observação. Isso aqui é uma fração imprópria. Fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador. E ela não é aparente. Se o 7 fosse divisível por 4, ela era uma fração aparente. Não é o caso. 7 não é divisível por 4. Então é uma fração imprópria mesmo, tá bom? Então, muito fácil. Somar e subtrair frações com o mesmo denominador, repete o denominador e resolve as contas com o numerador. Então vamos lá, próxima questão, letra B. 6 oitavos menos 4 oitavos. 6 oitavos, o 6 é o numerador, o 8 é o denominador. 4 oitavos, o 4 é o numerador e o 8 é o denominador. As duas frações são frações próprias, porque o numerador é menor do que o denominador, tá? Então vamos resolver. Repete o denominador e resolve 6 menos 4, 2. Então, 2 oitavos. Inclusive, isso aqui é uma fração própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Então, vou colocar aqui fração só por curiosidade, né? Fração própria. A fração própria, o numerador é menor do que o denominador, tá vendo? O bico fica para o menor, a boca para o maior. Então, fração própria, numerador menor do que o denominador, tá? É o seguinte, então, tá certo minha conta, 2 oitavos. Existe outra fração que representa 2 oitavos. Então, tem como eu simplificar essa fração. Para simplificar a fração, tem que existir um número que divide o numerador e o denominador. Um número sem ser 1, porque dividir por 1 não adianta. O 2 e o 8 ele é divisível por 2. Então eu posso dividir os dois por 2. Lembrando que tem que ser o mesmo número. Resolvendo 2 por 2 dá 1. 8 por 2, 4. 1 quarto. Não tem como simplificar mais, porque o 1 só é divisível por 1. O 4 é por 1, por 2, por 4. Dividir por 1 não adianta, então é 1 quarto. 1 quarto é minha fração na forma irredutível. Não tem jeito de eu simplificar mais. 2 oitavos e 1 quarto representam a mesma quantidade. Se você usar a calculadora e dividir 2 por 8, você vai achar 0,25. Se você dividir 1 por 4, também é 0,25. São frações equivalentes. Fácil, né? Vamos fazer outro. Se você tivesse deixado 2 oitavos, tá certo, tá? Mas geralmente a gente coloca a fração na forma irredutível, na forma mais simples, tá? 1 quarto. Então, letra C. 3 décimos mais 4 décimos menos 5 décimos. 3 décimos, 4 décimos e 5 décimos são frações próprias, né? Porque o numerador é menor do que o denominador. E elas, as três, têm o mesmo denominador 10. Então, para resolver, basta eu repetir o 10 e resolver os de cima. 3 mais 4. 3 mais 4, 7, certo? 7 menos 5. 7 menos 5, 2. 2 décimos.
É uma fração própria, o numerador é menor do que o denominador, certo? Tem como eu simplificar, porque o 2 e o 10 são pares, tem como eu simplificar por 2. Lembrando que para simplificar tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 2 décimos na forma irredutível é a mesma coisa de ser 1 quinto. Se você fizer, ó, 2 dividido por 10, só para vocês verem, ó, coloca zero aqui, coloca vírgula. 10 vezes 2, 20. Então, 2 décimos é a mesma coisa de ser 0,2. 1 quinto também é, ó, 1 dividido por 5, coloca 0 aqui, coloca 0, 5 vezes 2, 10. Então, 2 décimos e o quinto representa a mesma quantidade, 0,2. São frações equivalentes, tá? Número 2. Número 2 já é um probleminha. Ontem, João leu 2 quintos de um livro. Hoje, leu 1 quinto desse livro. Qual a fração do livro ele já leu? Então, eu vou ter que somar as quantidades que ele leu. Ele leu 2 quintos e depois ele leu 1 quinto. Então, ao todo, ele leu quantos quintos? Então, 2 quintos mais 1 quinto dá 3 quintos. Não tem como simplificar, já está na forma irredutível. Então, a pergunta, qual fração do livro ele já leu? A resposta, ele já leu 3 quintos do livro. Tá vendo? Muito fácil. Letra B, qual fração desse livro ainda falta para João ler? Então, o livro é um inteiro, mas ele já leu quanto? Então, eu vou subtrair 3 quintos. Então, falta quanto para ele ler? Um inteiro eu posso representar por 5 pedaços de 5. 5 quintos é um inteiro, menos 3 quintos. Então, porque se tem um inteiro, então eu pego um inteiro para ter um inteiro. Tá aqui, ó. Fazer o inteiro. Opa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Agora eu vou dividir um inteiro. Aí eu divido em 5 pedaços. Certo? 1, 2. Opa. 5 pedaços. Então, para continuar sendo inteiro, eu vou ter que pegar os 5 pedaços. Então, um inteiro é a mesma coisa de ser 5 quintos. Tá aí. Um inteiro é 5 quintos, menos 3 quintos. E agora, como é que eu faço para resolver? Então, agora eu vou. São duas frações com o mesmo denominador. Repete o denominador e resolve o numerador. 5 menos 3, 2. 2 quintos. Que é uma fração na forma irredutível. Não tem jeito de simplificar. Então, qual fração desse livro ainda falta para João ler? Falta ainda 2 quintos do livro. Opa. Falta ainda 2 quintos do livro. Fácil, né? E aí vamos só essa daqui mesmo, tá, por hoje. Então hoje a gente falou de soma e subtração de frações com denominadores iguais, fez alguns exemplos, tá? Qualquer coisa vocês deixam na descrição do vídeo, tá bom? Então, por hoje é